Então tô online 100% para vocês. Rapaziada, eu já quero começar a live já falando aqui sobre o Homem-Aranha, né? Vamos conversar um pouco sobre esse filme? Quero adiantar que Homem-Aranha, Um Novo Dia é o melhor filme da Marvel. Pelo menos num passado recente. Eu ainda acho que ele não bate ali o Capitão América e Soldado Invernal. É um filme melhor, mais divertido. Mas Homem-Aranha Um Novo Dia é muito bom, sabe? Muito bom mesmo. Eu tiro da sequência ali a sensação de ver um Vingadores, que é um mega evento, pra pegar só esses filmes soltos. Cara, ele é muito bom. Ele é bom de ação. Se tu nunca tivesse visto nada do Homem-Aranha também é se divertir. Ele tem defeitos pra caramba. Realmente, tem defeito pra caramba. Mas mesmo com os defeitos, eu achei ele um filme bem divertido. Posso começar já falando, por exemplo, como é que é ver a luta, né? Como é que é ver ali a luta dos ninjas ali, com o Homem-Aranha na cadeia, é muito boa. Como eles usam as teias em si é bom. Tanto a bomba de teia, quanto, cara, ele faz o que é 5 a teia orgânica. Pô, o efeito ficou muito bom. É muito lindo. O filme, ele é lindo. Agora tem problemas, né? Acho que assim, muita gente que já fala besteira. Ia falar aqui de forma errada. Mas o que aconteceu? Eu postei alguns vídeos assim que eu terminei de ver o filme na semana passada. Acho que você já deve ter visto ali, só por cada um vídeo meu na timeline. Se não viram, eu vou deixar aqui na descrição. E esses vídeos que estão lá na timeline, eles pegam ali a essência de certas reclamações minhas, que foram defeitos que eu achei no filme. Nenhum desses defeitos excluem o... Gente, nenhum desses defeitos excluem o fato do filme ser bom, tá? Tem defeitos, tem explicações que faltaram, continuidade errada, essas coisas assim, mas é normal, gente, acontece. A galera pegou muito ao pé da letra. Muita gente até me atacou por causa disso, mas a internet tem sempre um idiota querendo atacar os outros sem motivo. Mas teve gente que também não entendeu. E aí eu bati muito a dúvida se a pessoa não tinha entendido o que eu tinha falado por não ter visto o filme ou por não ter visto o anterior. Ou simplesmente não soube ler, entender ou interpretar o que eu tava dizendo. Até porque foi um vídeo de 10 segundos, vídeo de 10 segundos também deixa mais dúvidas do que resposta, né? Então eu pensei assim, cara, vou abrir uma live, vou falar um pouco sobre isso melhor, vou deixar mais claro a minha percepção. Eu já vi o filme 2 vezes, então assim, eu afirmo que não respondeu certas perguntas, tá? E eu vou começar a falar aqui com vocês sobre elas. Deixa eu puxar aqui o filme, deixa eu puxar aqui os vídeos que eu fiz até para pegar a pergunta na, na íntegra e poder fazer ela para vocês. Para ter essa conversa assim, tipo, o que ficou na dúvida foi frescura minha, não foi? É má colocação do filme, não é? E eu tentar explicar assim a minha percepção mesmo do porquê isso é ruim, tá? Então, vou começar aqui no primeiro vídeo. Fiz 3 vídeos, assim, 3 vídeos bem semelhantes ao longo da estreia do filme pra cá, só questionando pontos específicos. O primeiro é a questão do Peter ser o Oppenheimer. A galera não entendeu. E assim, essa daí eu vou pedir desculpa. Tá? Essa daí do pessoal não ter entendido porque eu falei que o Peter era o Oppenheimer. Eu entendi que vocês não assistiram o filme do Oppenheimer. E aí a culpa não é tua. Eu fiz uma referência que você precisava ter visto 2 filmes pra entender. Tá tranquilo. Não é culpa de vocês. Eu sei que, nada a ver, nada a ver. Não, tem a ver. Oppenheimer cria a bomba, mas não com intenção de destruir todo mundo. E acaba sendo o causador da devastação da bomba. O Peter criou o inibidor no MCU. Pelo menos o inibidor multiversal, né? Que o inibidor quem cria é o Hulk. Mas ele cria o inibidor multiversal, não com a intenção de inibir todo mundo, mas aquela situação específica, que pode vir no futuro a ser o problema dos mutantes. Para quem não sabe, nos X-Men tem ali toda a questão da humanidade tentando suprimir os genes. Daí vem as sentinelas, os inibidores e tudo mais. E nesse mundo específico do MCU, a gente tem o Peter sendo quem traz isso. Eu vou espirrar. Por isso que eu não tá fazendo muito vídeo. Não saiu. A minha rinite tá atacando com esse tempo, gente. Por isso que eu tô assim, tem hora que eu tô na segurada, porque eu tô querendo psia. A minha voz também não tá uma das melhores, mas enfim. Fé. Bola pra frente, fé, 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 fé. Voltando aqui ao raciocínio, é isso. Quando eu falo do Peter ser o Oppenheimer, eu não tô falando que ele é um vilão. Tô falando só que ele criou o artefato que leva à perseguição dos mutantes ser mais forte. Só isso. Essa era a explicação que eu precisava dar pra vocês.
E depois disso eu criei um outro vídeo com 4 perguntas, que pra mim são perguntas sem respostas do filme e que são furos. E esse vídeo foi o que mais gerou comentário nas minhas redes, da galera rebatendo tudo que eu falava. Então eu resolvi fazer aqui nesse momento na live e explicar pra vocês os meus pontos, pra gente conversar mesmo. E se você tá aí vendo, tiver um ponto contrário ao que eu tô falando, só jogar aí nos comentários que eu vou ler e a gente vai conversar, sabe? Conversa é sempre bem-vinda. Tô de boa e eu gosto de conversar com você, né? Então vamos que vamos. Vindo aqui, qual é a situação? O Peter Parkinson tem dinheiro nesse filme. Mas ele tem dinheiro a ponto de não precisar trabalhar. Porque ele tá vivendo como Homem-Aranha em tempo integral. No filme, em momento algum, explica isso. Tu fala, mas ele tá alugando uma parada lá que o cara até falou que ele podia morar de graça, que aquilo ali era um depósito. Beleza, muito fantasioso. Eu acho mais difícil acreditar que um cara deixa ele morar de graça do que eu acreditar em uma pessoa com superpoderes, tá? Mas tudo bem. Aí vai de cada um. Mas o ponto é, ele ainda precisa de dinheiro pra comer, pra lavar roupa numa lavanderia, alguma coisa do tipo, comprar roupa nova, manutenção daqueles equipamentos, internet, tudo mais. O Peter tem dinheiro, mas o Peter não trabalha. De onde vem esse dinheiro? E eu recebi um comentário que era assim: ah, é só ele chegar no PEG e falar que a memória de todo mundo foi apagada por um feitiço, o PEG vai liberar o dinheiro do Stark para ele. Você liberaria o seu dinheiro para uma pessoa que você não conhece? Se eu chegar para você e falar que você esqueceu de mim, você me deve dinheiro, você vai me dar? Não vai, cara. Não é assim que o mundo funciona. Então essa pergunta não ficou respondida. Ah, ele pode ter investimentos e dinheiros aplicados. Em algum momento foi trabalhado? Não foi. E aí vem, mas aí todo mundo só esqueceu dele, mas a parte tecnológica não foi esquecida. O Stark deixou uns bilhões para ele depositado e é isso, aceite. Tá, mas aí a gente vai voltar pro filme anterior e achar uma falha na magia, tá? Todo mundo esqueceu que o Peter Parker é o Homem-Aranha. Essa é a parte básica da magia ali que ele acaba fazendo, certo? Que o Doutor Estranho faz. Essa é a base ali. O que acontece com relação à sequência após essa magia? As pessoas também esquecem da parte online e postada do vídeo do mistério, falando do Peter Parker, falando que o Peter Parker é que fez ele ir de Vasco. E que, consequentemente, que o Homem-Aranha que fez o mistério ir de Vasco, tá? Que aqui já são. Essa mesma frase tem 2 buracos. As pessoas esqueceram do Peter, as pessoas esqueceram do que aconteceu no caso mistério, mas o vídeo deixou de existir, as matérias nos sites deixaram de existir, o feitiço apaga. Desculpa, eu falei, cara, tô querendo se espirrar, tô dando essa respirada mais forte, tô me embolando. Desculpa, gente, tô tentando fazer o meu melhor aqui. O feitiço do Doutor Estranho apaga também a consciência que as pessoas têm sobre quem é o Peter Parker. Se ela apaga a consciência das pessoas, ela apaga também o meio digital. As informações digitais foram apagadas, então ninguém sabe que é o Peter Parker. Mas e aí o sistema bancário não foi apagado? Quer dizer que só apaga o vídeo porque é conveniente, mas o sistema bancário não é apagado? Então ele tem um dinheiro que o Stark deixou para ele? Ou ele ainda tem acesso a tudo que o Stark deixou para ele ter? Nada foi apagado, a única coisa que foi apagado foi o vídeo do mistério? Ou as pessoas não conseguem ver o vídeo do mistério? Ficou um buraco aí. A narrativa ficou quebrada. Mas tá tudo bem. Tá, mas ainda é uma quebra. Não foi explicado. Ficou ruim, ficou solto no ar e é confuso. É a mesma questão da parece no final do filme que a memória do Ned tá voltando. E também dá a entender que a memória da Michelle também tá voltando. Mas é que tá, dá a entender, também fica no ar. Voltou, não voltou. E se voltou, eu já acho ruim. A gente tem um filme só e que nem deu tempo deles voltarem à memória. Eu não sei se vocês assistem o ReZero, aquele anime. E lá tem uma personagem que perde a memória, tá? Não vou entrar em muitos detalhes. Ela perde a memória e também perde o conceito de nome, todo mundo esquece dela e tal. Quando consegue reaver tudo isso, ela não volta a ser quem ela era, porque ela ainda tem um processo de readaptação. E esse filme do Homem-Aranha pula esse processo de readaptação. Eu sei que eles estão trabalhando com time skip, mas fica ruim. Pra mim ficou ruim, tá? Isso aí é outro problema. Mas essas são reclamações pontuais e pessoais. Porque vocês estão muito no norte-sul. O filme é muito ruim, o filme é muito bom. Não. O filme é muito bom, tá?
Mas ele tem defeito também, tá tudo certo. Outra coisa que me incomodou, na verdade essas duas coisas agora me incomodaram bastante. Uma é o Justiceiro no hospital. Ele é um foragido da justiça. Ele foi pro hospital levar o Peter Parker e ficou lá do lado dele o tempo inteiro. E a galera comentou assim: quem é maluco de pegar o Justiceiro? A polícia? Tem literalmente vários plots sobre isso. Da polícia indo atrás dele, a polícia perseguindo ele, e ninguém foi dessa vez. Foi conveniente de deixarem pra lá. Mais um ponto. E por último, que me incomodou bastante, é o Peter Parker, ele é o herói de Nova York. E eu usei isso no vídeo. E muita gente. Ah, mas o Demolidor também é o herói de Nova York. O Peter Parker ganha a chave da cidade. Ele não é um herói de Nova York. Ele é o herói de Nova York. Tem um artigo. Eu sei que pra muita gente não faz sentido. Mas assim, ainda na língua portuguesa, quando eu uso o artigo o, é que ele é especial. Ele não é especial, ele é mais um entre todos. Entendeu? Tem uma diferença, gente. Faltou interpretação de texto. Porque depois que eu postei esse vídeo, teve um cara questionando, eu falei, cara, beleza, mas ele ganha a chave da cidade, um feito que nenhum outro herói conseguiu. Ele é o herói ali da cidade. E ele não está nos principais eventos, errado. Ele não, você está me dando argumento. Eu não tô. O nome disso é interpretação de texto. Tá ruim, gente. O artigo, ele é o principal. Ele é único. Ele é especial. O artigo traz isso. O herói. Mais um entre todos. Um herói em Nova York. O Homem-Aranha, Luke Cage. Aí Helena, aí tem muitos heróis. O Peter é o, porque ganha a chave da cidade, é reconhecido pelo povo. O Peter, sendo o herói de Nova York, não está presente no caso Fisk, é um furo bizarro. É estranho ver isso. Ah, não, mas aí a Marvel não pode colocar todo mundo em todos os filmes. Ela não dê a chave da cidade e ela não cria uma narrativa com o Homem-Aranha sendo o herói da cidade. O herói da cidade tem que estar presente nas maiores crises da cidade. Isso daí é um furo de roteiro, é uma falha narrativa. Temos um problema que eles criaram um personagem, criaram uma narrativa em cima disso, mas que não condiz com toda a narrativa macro. Se você não assistir nenhum filme e assistir só os do Homem-Aranha, essa situação vai fazer sentido. Se você acompanha o MCU como um todo, e aí você vai chegar nesse ponto da narrativa, você vai ver que tem falhas e furos. E é isso daí que me incomodou. Mas incomodou pra mim, pode não ter incomodado pra você, e tá tudo bem, gente. Não tô aqui pra brigar, não tô aqui pra debater. Só tô explicando aqui o ponto que eu achei ruim, não é um absurdo, não estragou a minha experiência de filme, mas é uma pergunta sem resposta. Como o herói, o principal, ele se torna o principal pegando uns vilões meia boca, uns vilões fracos, ou até um vilão relativamente interessante, que é o Cabeça de Martelo, o Escorpião e tudo mais. Tem uma galera ali mais punk, mas a maioria é simples, e ele se torna um herói que ganha a chave. Mas ele não está presente nas maiores crises. O Fisk é uma ameaça muito maior. E aí o herói que derruba o Fisk, que é o Demolidor, é preso na sequência por ser agressivo com as outras pessoas, por trazer danos ali aos criminosos. O Peter Parker pega o escorpião, joga ele no carro de polícia e não é preso. Você viu que começa a ter dois pesos, duas medidas na história. A narrativa fica furada por a gente que conhece o MCU. Pra quem não conhece tudo que está sendo colocado, ah, tá, não, mas é assim. Não, não é assim, gente. Tem erro de roteiro. Você pode gostar ou não da She-Hulk, você pode gostar ou não do Demolidor, mas ainda são histórias que compõem um universo. Não estou falando que são boas ou erradas. Pois ou erradas é uma bosta, né? São boas ou ruins. Eu tô falando que elas são as narrativas que estão quebradas porque alguém achou que seria legal elas ficarem quebradas. Enfim, era isso. Era isso que tinha pra falar ali do filme do Homem-Aranha. Adorei. Melhor filme da Marvel, na minha opinião, mas tem esses defeitos que eu trouxe. Espero ter passado isso pra vocês, transmitido o que eu não consegui naqueles vídeos curtos. Falei pra caramba, agora minha garganta tá seca.